Vamos então, meus irmãos, nós vamos ler o capítulo 4 de João, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, rogamos nesse momento que fales conosco. Esse estudo bíblico, Senhor, essa nossa reflexão na palavra nesta noite seja dirigida pelo Espírito Santo. Nós possamos compreender melhor, Senhor, o assunto do culto, da adoração, para o nosso bem, para o bem da nossa igreja, para o nosso fortalecimento espiritual, para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos assim no Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, nós vamos continuar falando do culto verdadeiro, e lendo este livro que nós estamos lendo. E hoje nós vamos continuar a falar do capítulo sobre a teologia do culto. Nosso livro, ele se divide em 4 partes, né? Vocês devem estar lembrados, eu já falei aqui algumas vezes. Primeiro, sobre a natureza da igreja. Esse livro é sobre a igreja, né? Então, o que é a igreja? Primeira parte, a natureza da igreja. A segunda parte, a autoridade da igreja. A terceira parte, o propósito da igreja. E a quarta parte, o culto da igreja. Nós temos 3 capítulos aqui que nós vamos estudar com a graça de Deus. A teologia do culto, os elementos do culto e os princípios do culto. Nesse capítulo, sobre a teologia do culto, que está aqui na página 215 do livro, o pastor ele vai tratar sobre o que a Bíblia ensina sobre o culto. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui para a mulher samaritana, no versículo 22, onde ele diz assim para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando aqui de saber, Jesus está falando aqui para que nós possamos adorar, nós temos que saber, nós temos que conhecer, não é? Por exemplo, irmãos, se eu for falar assim de vocês, né? Eu vou falar qualquer um de vocês, eu preciso conhecer vocês, eu preciso ter conhecimento de como você é, o que você pensa, suas características físicas, seus pensamentos, suas ideias, né? Quanto melhor eu conhecer de você, melhor eu vou poder falar sobre quem é você. Então, quando nós dizemos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz, vós adorais o que não sabeis, é porque os samaritanos eles não tinham um conhecimento como os judeus tinham conhecimento da Bíblia, da revelação de Deus no Antigo Testamento, que Deus tinha dado para o povo judeu. E os samaritanos eles não tinham esse conhecimento completo, por isso que Jesus fala aqui. Então, daí a importância de nós conhecermos a Deus para podermos adorar a Deus, né? Nesse capítulo aqui, o pastor ele vai falar que a teologia de uma igreja é que vai determinar a sua adoração, o seu culto, né? Então, ele fala aqui eu já li só a introdução semana passada, e na página 218, o pastor lhe fala assim, no último parágrafo dessa introdução. Vocês que não têm o livro, mas vocês podem ir ouvindo, né, e dá para compreender. Eu vou ler aqui, diz assim: o ponto aqui
é que a teologia é importante quando se trata do culto. Nós aprendemos o que uma igreja acredita sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, pela forma como a igreja cultua a Deus. Por essa razão, a igreja precisa adorar de uma maneira que reflita uma teologia sólida de culto. Se a igreja deseja adorar a Deus, é fundamental que ela primeiro saiba o que é o culto bíblico. Então, irmãos, é uma questão realmente de conhecer o que a Bíblia ensina sobre o culto. E o que a Bíblia ensina sobre o culto tem a ver com isso que Jesus Cristo fala aqui, né? Quando ele diz que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí em seguida ele fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Se eu sei que Deus é espírito, a minha adoração será em espírito e em verdade. Quer dizer, dependendo do meu conhecimento de Deus, a minha adoração vai ser de acordo com Deus, de acordo com correto ou não, né? Então, se eu não conheço Deus, se a minha doutrina, a doutrina da minha igreja, for se afastando cada vez mais do verdadeiro conhecimento de Deus, conforme ele se revela na sua palavra, o meu culto ele vai também começar a se afastar da verdade. O meu culto ele será um culto a um Deus que não é o verdadeiro Deus, né? E isso vai afetar então a maneira como nós adoramos, como nós cultuamos nas nossas igrejas. Então, é isso que o pastor está falando aqui. O que uma igreja acredita sobre Deus? O que uma igreja acredita sobre o homem? O que uma igreja acredita sobre a salvação? Nós conhecemos muito disso pela forma como a igreja cultua. Por isso é importante que para que uma igreja ela tenha realmente uma adoração verdadeira, ela precisa conhecer o que a Bíblia ensina sobre o culto, ela precisa conhecer essas verdades de Deus, de Cristo, da salvação do homem, e isso vai levá-la realmente a cultuar a Deus verdadeiramente. Então, o que a Bíblia ensina sobre o culto, né? Aí o pastor vai colocar aqui alguns pontos que eu vou começar a ler com vocês e dar algumas explicações. Eu vou só citar aqui rapidamente o que ele fala nesse capítulo. Primeiro, a adoração tem a sua origem em Deus. Segundo, o culto ele é por meio de Cristo. Terceiro, o culto ele é em verdade. Quarto, o culto é em espírito, é pelo Espírito. Quinto, o culto ele é prestado em santidade. Sexto, o culto é para Deus. Então são essas as verdades importantes que a Bíblia ensina sobre o culto. Vou repetir aqui, e aí nós vamos tratando ponto por ponto aqui no nosso estudo. Com certeza não vou conseguir concluir hoje, mas semana que vem a gente vai continuando, né? Vamos ver os pontos que nós conseguimos tratar hoje. Vou repetir aqui os pontos rapidamente. A adoração tem a sua origem em Deus, o culto é por meio de Cristo, o culto é em verdade, o culto é pelo Espírito, o culto é prestado em santidade, o culto é para Deus. Esses são os pontos, né? Vamos então olhar cada ponto desse aqui, irmãos. Primeiro, então, a adoração tem a sua origem em Deus. É assim que explica o pastor Jeffrey Johnson no seu livro. Ele diz assim: cultuar é render a Deus a glória, que ele coloca entre parênteses, valor. Cultuar é render a Deus a glória, a honra e o louvor devido ao seu nome. No entanto, tal adoração é impossível por parte de um coração descrente e de uma mente que está em trevas. Antes que alguém possa adorar a Deus apropriadamente, ele deve conhecer a Deus. Portanto, o homem nunca cultuará a Deus de forma aceitável a parte da revelação divina. Isso acontece porque o culto é o resultado da revelação de Deus ao homem. Somente depois que o homem vir quem Deus é realmente e receber um coração para temer, amar e apreciá-lo, é que ele realmente se submeterá
e dedicará sua vida e louvor a Deus. O fato de a adoração ser iniciada por Deus implica onde não há revelação e conhecimento de Deus, não há verdadeira adoração a Deus. O Senhor Jesus Cristo falou no 4:22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pois sem teologia, continuou o pastor, saudável, a adoração é idolatria. Por outro lado, quanto mais conhecemos a Deus, mais profunda será a nossa adoração a Ele. No final das contas, Deus deve primeiro revelar a si mesmo ao homem, para que ele possa verdadeiramente cultuá-lo. Portanto, a adoração é sempre uma resposta à verdade de Deus, que Deus revelou sobre Ele mesmo em sua palavra. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é esse. Para nós adorarmos a Deus, nós temos que conhecer a Deus. Mas nós temos um problema, que a nossa mente ela está em trevas. Ele coloca aqui que o coração do descrente, aliás, é impossível por parte de um coração descrente e de uma mente que está em trevas adorar realmente a Deus. Então, esse é o coração do homem normal, do homem natural. Ele é descrente, ele não conhece a Deus e ele está em trevas profundas. E é claro que essa pessoa, para uma pessoa adorar a Deus, ela tem que ser liberta dessa situação. Porque o homem em trevas, o homem sem conhecimento de Deus, incrédulo, ele não vai adorar a Deus, ele é impossível de adorar a Deus, porque ele não conhece esse Deus. Então, o que Deus faz? O pastor coloca aqui, o homem nunca cultuará a Deus de forma aceitável a parte da revelação divina. Então, Deus tem que se revelar. Se Deus não vier, se Deus não iniciar esse processo, o homem, devido à sua incredulidade, devido às suas trevas espirituais, ele não vai adorar. Então, Deus vem e ilumina esse homem. Deus vem e se revela a esse homem. A revelação, portanto, é de Deus. E Deus, portanto, inicia esse processo. Por isso que a adoração tem a sua origem em Deus, porque é Deus que se revela. Ele se revela, então, e a partir daí, essa adoração, quando o homem passa a conhecer a Deus, ele também poderá cultuar a Deus. Então ele coloca assim, quanto mais conhecemos a Deus, mais profunda será a nossa adoração. No final das contas, Deus deve primeiro revelar a si mesmo ao homem para que ele possa verdadeiramente cultuá-lo. Portanto, a adoração é sempre uma resposta à verdade que Deus revelou sobre Ele mesmo em sua palavra. Então, meus irmãos, sem isso acontecer, sem que Deus se revele e sem que os homens recebam também a revelação divina, não existe adoração. Então, esse é o primeiro ponto, né? E, portanto, a adoração, o culto, ele começa com o próprio Deus, tem a sua origem em Deus, porque Deus é que vem e se revela a esse homem. Segundo ponto aqui, que o pastor coloca, que eu vou ler agora. O culto, ele é por meio de Cristo. A adoração procede de Deus, e Deus escolheu se revelar somente por Cristo, por meio de Cristo. Nosso conhecimento de Deus vem até nós por meio da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4. Além disso, por causa da impureza e indignidade do homem, o culto deve sempre retornar a Deus por meio de Cristo. Não há outro caminho para o Pai, senão através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Então, duas coisas nós precisamos falar aqui. Primeiro ponto é, eu só posso conhecer a Deus se Deus se revelar a mim. O segundo ponto é, Deus se revela a mim somente por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que ele se revela. Mas esse aspecto tem um outro lado também. É que além de Deus só se revelar a mim por meio de Jesus, devido ao meu pecado, à minha impureza, eu preciso ser justificado, purificado por meio do sangue de Jesus. Portanto, tanto Deus se revela a mim através de Jesus, como ele recebe o culto, não por causa da minha própria dignidade, não porque eu mereço, mas por causa do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário.
Eu queria ler 2 textos aqui com os irmãos. Primeiro, 2 Coríntios, abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 4, 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, verso 4, capítulo 4, né? Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então, a glória, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, é que revela Deus. Se você for ler o Evangelho de João, qual é o pensamento central, por exemplo, do Evangelho de João? É que Deus se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Então, é por meio de Jesus que veio a este mundo, que se encarnou, que nós temos conhecimento de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, conhecer Jesus, conforme está nas Escrituras Sagradas, para que nós possamos conhecer a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Mas em segundo lugar, meus irmãos, e é o segundo texto que eu quero ler com vocês agora, abram comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz a Sagrada Escritura. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Né? Então, há um só Deus. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A única maneira de nós sermos aceitos por Deus é por meio de Jesus. Por isso que nós pregamos o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que nós somos pecadores contra um Deus santo, mas Deus enviou seu Filho para salvar pecadores e que nós precisamos nos aproximar dele, de Deus, em arrependimento e fé em Jesus. E quando nós fazemos isso, Deus nos aceita, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Então, quando nós confiamos em Jesus, Deus nos aceita. Então, Jesus é um mediador. E, meus irmãos, tanto nós conhecemos a Deus por meio de Jesus, que foi a primeira parte aqui que eu falei para vocês, desse ponto, como, então, poderemos cultuar Deus, porque Deus se fez conhecido por meio de Jesus, mas o próprio culto, ele só é possível por meio de Jesus. Então, tanto Deus se revela a nós, né? Por meio de Cristo, Ele vem, se mostra a nós por meio de Cristo, como quando nós vamos responder a essa revelação com culto, com adoração, nós só podemos fazer por meio do Senhor Jesus, que é o mediador. O culto, então, é em nome de quem? De Jesus. É por meio de Jesus. Esse é o culto, na verdade, que Deus aceita. Então, qualquer culto que desprezar Jesus não é um culto verdadeiro. Por quê? Porque vai acontecer duas coisas aí. As pessoas que tentarem adorar a Deus sem Jesus, elas não vão adorar a Deus, elas vão adorar um ídolo criado por elas mesmas, porque Deus se revela por Jesus. E Deus nunca iria aceitar esse culto, porque pecadores não podem se aproximar de Deus sem Jesus. Então, o culto verdadeiro, ele é sempre uma revelação, por meio da revelação de Deus em Cristo, e mediado por Deus também em Cristo Jesus. Nós só podemos aproximar de Deus por causa de Jesus. Vamos para outro ponto agora que o pastor aborda aqui. A terceira verdade que ele aborda é: o culto é em verdade. Ele diz assim: Cristo Jesus nunca nos será conhecido a não ser através da verdade.
que se encontra na Sagrada Escritura. Se o culto é derivado do conhecimento de Deus, então ele deve estar enraizado na verdade da Escritura. A fé está no coração do culto e os adoradores devem viver de toda a palavra inspirada que saiu da boca de Deus, as palavras que são registradas na Sagrada Escritura. Novamente, culto sem teologia e idolatria. Então, a terceira verdade é: o culto é em verdade. Acabamos de falar que Jesus revela a Deus. Mas onde está Jesus, meus irmãos? Onde nós ouvimos Jesus falar? Onde nós conhecemos Jesus? Nesse livro que vocês têm nas mãos. Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então é através da Sagrada Escritura. O culto é em verdade, ou seja, o culto, ele se encontra, a revelação de Deus se encontra em Cristo conforme as Escrituras. Então é em verdade, na verdade das Escrituras, que a Escritura Sagrada traz para nós. Ela é a palavra inspirada que saiu da boca de Deus. Foram registradas nas Escrituras e, portanto, nós devemos ouvir as Escrituras para conhecermos a Deus. Vamos abrir outro texto agora, Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: como, pois, invocarão, Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, para que as pessoas creiam, tem que ser pregado. Elas têm que ouvir o Evangelho. Elas têm que, então, ouvir a palavra de Deus. Mas essa palavra, esse Evangelho, ele está onde? O que é? De onde ele vem? Ele vem de Deus e ele vem revelado na sua palavra, na Sagrada Escritura. Então, a Escritura, ela é essencial para nós conhecermos a Deus. Eu quero aproveitar e ler um outro texto com vocês, que está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, vamos ler também, 2 Timóteo, capítulo 3, irmãos. Esse é um texto bem conhecido aqui da nossa igreja, nós já lemos várias vezes, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então perceba o que ele diz no versículo 14. Versículo 15. A Escritura, ela pode nos fazer sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então é pela Escritura que nós conhecemos a salvação. Nós conhecemos o Senhor Jesus. E ela é inspirada por Deus. Então, irmãos, o culto, ele não pode ser verdadeiro onde a Escritura Sagrada não estiver sendo ensinada, onde as pessoas não estiverem ouvindo a verdade da Sagrada Escritura, porque Jesus é que revela a Deus. Mas Jesus é conhecido na sua Escritura, na sua palavra.
Né? Então, esse é o ponto agora. Outra verdade, irmãos, que o pastor Jeffrey Jones coloca aqui, que eu quero tratar com vocês também agora. O culto é pelo Espírito. Devemos adorar em verdade, mas a verdade nunca penetrará ao coração a parte da iluminação do Espírito Santo. Portanto, também devemos adorar em espírito. No entanto, o Espírito nos fala nas e através das Escrituras. Se hoje a igreja anseia por ouvir a voz do Espírito, então a igreja deve ensinar as Escrituras. O culto em espírito, portanto, deve ser baseado na verdade das Escrituras. É por isso que o Espírito deve capacitar o nosso culto para que ele seja aceitável a Deus. Então, irmãos, a verdade nunca vai penetrar no nosso coração, a não ser que o Espírito Santo ele nos ilumine, ele nos dê a sua luz. Vamos abrir outro texto agora? Abra comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Isso, 1 Coríntios 2, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós conhecemos as coisas de Deus pelo Espírito Santo. E que o homem sem o Espírito Santo, ele acha as coisas de Deus loucura. Ele não entende, ele não discerne as coisas espirituais. Mas quem tem o Espírito Santo discerne tudo. Então nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque o nosso coração, antes de o Espírito Santo vir nos iluminar, ele é um coração incrédulo, em trevas, que ele rejeita a palavra de Deus, ele não acredita, ele acha a palavra de Deus um absurdo, uma loucura. Então vem o Espírito Santo e nos ilumina, muda o nosso coração, nos torna humildes para receber a palavra de Deus, nos dá o dom da fé, e nós então deixamos nosso orgulho, deixamos de negar a verdade da palavra, percebemos a preciosidade da verdade, a verdade na palavra de Deus e cremos. Então isso precisa de uma obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem nos iluminar. Porém, irmãos, há um detalhe aqui que o pastor coloca. O Espírito fala pelas e nas e através das Escrituras, não é? Então alguém pode chegar e dizer assim: olha, o Espírito Santo ele está trazendo para mim uma revelação, uma verdade. Meus irmãos, nós devemos entender e compreender muito bem que o Espírito Santo, nós só temos uma possibilidade de saber realmente que uma revelação ela é
de fato, aquilo que o Espírito Santo está falando, nós só temos uma maneira de saber. É quando ele fala pelas Escrituras, nas Escrituras e através das Escrituras. Né? Então, se você quer saber, eu quero ouvir o Espírito Santo, leia sua Bíblia, faça isso com oração e observe se o pastor, né, no caso aqui eu, mas em qualquer igreja que você for, qualquer pastor que você ouvir, observe se esse pastor ele está falando o que está nas Escrituras. Porque o Espírito Santo ele vai falar quero enfatizar muito isso, pelas, nas e através das Escrituras. Aí o pastor até coloca aqui assim: se a igreja anseia por ouvir a voz do Espírito, então a igreja deve ensinar as Escrituras. Nós já temos, irmãos, nós já podemos ouvir a voz do Espírito Santo, e essa voz do Espírito Santo está na nossa Bíblia. Então, leia a Bíblia todos os dias, com oração, pedindo que Deus revele a você Cristo, né? E você vai conhecer cada vez mais a Deus, vai amar cada vez mais a Deus, vai poder adorar verdadeiramente esse Deus através de Cristo, conforme o Espírito Santo revela Cristo nas Escrituras. É assim que as coisas acontecem, né? É por isso que o Espírito deve capacitar nosso culto para que ele seja aceitável a Deus. Então veja só que coisa, o Espírito Santo é ele que nos faz ouvir a palavra das Escrituras que ele mesmo escreveu, né? Então, onde está o Espírito Santo agindo, convencendo as pessoas, ele está levando as pessoas para as Escrituras e a Cristo conforme as Escrituras. Então é isso que está acontecendo, né? Onde é que o Espírito Santo está, pastor? O Espírito Santo está onde a Bíblia está sendo pregada, onde as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão crendo na palavra de Deus, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. Porque quando a Bíblia está sendo pregada, Cristo está sendo pregado. Vocês lembram que Jesus disse, nós até fizemos a exposição há poucos domingos aqui na igreja, que o Espírito glorificaria quem? A Jesus, né? Então, e como é que ele faz isso, irmãos? Onde é que Jesus é conhecido? Nas Escrituras. E as Escrituras são um livro, né? É o livro, a Escritura Sagrada é o livro que o Espírito Santo escreveu. Então é sempre, ele escreveu pelos apóstolos, pelos profetas, registrou, e agora ele nos leva às Escrituras. E é assim que ele fala conosco. Ele abre o nosso coração para ouvir as Escrituras. E nesse processo, tanto de quando ele falou lá pelos profetas, ele fez os profetas escreverem a Bíblia, quem ele estava revelando? Jesus. Que Jesus é o centro da Bíblia, né? E quando nós hoje vamos à Bíblia, levados pelo Espírito Santo, ele está revelando para nós hoje quem? Jesus que está na Bíblia. Então, e conhecendo Jesus, nós conhecemos quem? Deus que se revela em Jesus. E nós sabemos que o nosso culto, então, é a esse Deus conhecido em Jesus, e esse culto é oferecido a Deus por meio de quem? De Jesus. Então, onde o Espírito Santo está, Jesus está sendo pregado, ensinado, crido, conforme as Escrituras Sagradas. É ali que o culto está acontecendo. Onde não estiver isso, irmãos, onde tiver outra mensagem, a Bíblia estiver sendo esquecida, colocada assim para o canto e ninguém fala mais dela, ou usa apenas a Bíblia como pretexto, lê um versículozinho, mas não explica, e vem com um monte de ideia mirabolante que não está na Bíblia. A pessoa pode dizer até que isso é do Espírito Santo, mas não é, porque onde a Bíblia não é pregada, não é ensinada, onde ela é esquecida, Jesus vai sendo também esquecido, e Deus vai se tornando desconhecido, e o culto vai se tornando um culto falso, um culto a um ídolo, porque o Deus que as pessoas estão adorando nesse lugar vai ser um Deus de acordo com a mente delas. Mas aonde está o Espírito Santo? O que está acontecendo? As pessoas estão lendo a Bíblia, estão conhecendo a Jesus na Bíblia, e estão conhecendo a Deus na Bíblia, através de Jesus, e estão então adorando a esse Deus conhecido.
né? Então, guardemos isso, irmãos. Vamos avançar mais um pouquinho, dá tempo ainda, e vamos olhar um outro ponto agora que o pastor ele coloca aqui. Acho até que dá para acabar esse capítulo hoje, bora ver. O culto, ele é prestado em santidade. O pastor coloca assim: a verdade iluminada pelo Espírito santifica e muda o coração do adorador. Temor, amor, culto e louvor só podem vir de um coração que tenha sido purificado pela palavra de Deus. O culto acontece quando a mente e o coração do adorador são convertidos da rebelião e do orgulho para a submissão e a humildade. Contudo, humildade e devoção procedem apenas de um coração espiritualmente regenerado e transformado pela poderosa verdade da palavra de Deus. É somente quando o adorador é santificado pela palavra que ele pode oferecer um culto aceitável a Deus. Sem santidade, o culto é vão. O que é o culto, irmãos? O culto, ele é prestado em santidade. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 17, 17. Por favor, abre a sua Bíblia. João 17, 17. Diz assim, João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, a verdade, ela santifica. E a palavra é a verdade. Então, a verdade da palavra, ela opera a santificação. Então, aquele culto verdadeiro que está acontecendo, tudo isso que eu falei para vocês, que as pessoas começam a adorar a Deus, porque o Espírito Santo leva essas pessoas às Escrituras, e ao Cristo das Escrituras, e através de Cristo a conhecer a Deus. Quando isso está acontecendo, esse processo, as pessoas estão crescendo em santidade. Por quê, irmãos? Porque a palavra santifica. Porque o conhecimento de Deus, ele é santificador. O culto verdadeiro, eu não posso estar aqui cultuando a Deus e ao mesmo tempo amando o pecado. Você lembra que Jesus Cristo diz assim: vocês não podem servir a dois senhores, né? Ou serve a Deus ou serve o dinheiro, ou serve a Deus ou serve os ídolos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, na medida que eu vou adorando a Deus verdadeiramente, eu vou sendo santificado. Eu vou dedicando a minha vida, não ao pecado, não aos ídolos, mas eu vou dedicando a minha vida a Deus. Por isso que o pastor coloca aqui: a verdade iluminada pelo Espírito santifica e muda o coração do adorador. Temor, amor, culto e louvor só podem vir de um coração que tenha sido purificado pela palavra de Deus. Culto acontece quando a mente e o coração do adorador são convertidos da rebelião e do orgulho para a submissão e humildade. Então, quando isso está acontecendo, né? A pessoa está sendo convertida do orgulho, dos ídolos, da sua loucura pecaminosa, para adorar, para submeter. Isso é santidade. E aí que está o verdadeiro culto. Mas ele coloca um ponto aqui. A humildade e devoção procedem apenas de um coração espiritualmente regenerado e transformado pela poderosa verdade da palavra de Deus. Isso é uma obra interior do Espírito Santo. Isso só pode acontecer quando a pessoa nasce de novo. Quando o Espírito Santo vem e dá um novo coração para ela. Isso é pela poderosa verdade da palavra de Deus. Na medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, o Espírito Santo vai mudando o coração das pessoas e elas então vão sendo humilhadas, elas se arrependem, elas desistem dos seus pecados e elas passam a adorar a Deus. Então tudo isso leva a um culto em santidade. É somente quando o adorador é santificado pela palavra que ele pode oferecer um culto aceitável a Deus. Sem santidade o culto é vão. Vou repetir isso aqui. É somente quando o adorador é santificado pela palavra que ele pode oferecer um culto aceitável a Deus.
Sem santidade o culto é vão. Porque não há regeneração. Quando não há regeneração, quando não há santificação da palavra, não há também a submissão ao orgulho, a ofensa a Deus, a pessoa não pode realmente adorar ao Senhor. Sem santidade, o culto é vão. Então, a pessoa pode estar externamente parecer que está adorando, mas o coração dela não teme ao Senhor, então esse culto é vão. Eu vou ler a última parte, né? Eu pensei que não dava, mas vai dar para a gente acabar esse capítulo aqui. O culto é para Deus. Somente depois que os adoradores tiverem sido transformados, é que eles naturalmente e livremente e de boa vontade oferecerão sua reverência, submissão, louvor e serviço a Deus. Se depois de terem recebido novos olhos para ver a majestade de Deus, é que eles verão que só Ele é digno de... Vou ler de novo aqui, eu li errado. Só depois de terem recebido novos olhos para ver a majestade de Deus, é que eles verão que só Ele é digno de todo o seu louvor. A adoração vem de Deus e volta para Deus, pois a glória pertence somente a Deus. Então o culto é para Deus, irmãos. Quando nós nos reunimos aqui, não é para nós fazermos alguma coisa para o nosso agrado. Esse não é o alvo principal. Porque se for para o nosso agrado, quem está sendo adorado? Nós. Né? Mas tudo isso que eu estou falando, nós falamos neste estudo de hoje, quer dizer, nós conhecemos a Deus por meio de Jesus, conforme as Escrituras, por obra de quem? Do Espírito Santo, e nós vamos sendo santificados, porque nós vamos deixando o pecado para adorar a Ele, para amar a Ele, deixando os ídolos. Então, irmãos, o culto é para quem? Para Ele. Ele é conhecido em Jesus, nas Escrituras, por iluminação do Espírito Santo. Vamos sendo santificados e vamos nos reunir para adorar a Ele. É isso. O culto é para Deus. Somente depois que os adoradores tiverem sido transformados, é que eles naturalmente, livremente, de boa vontade, oferecerão sua reverência, submissão, louvor e serviço a Deus. Só depois de terem recebido novos olhos para ver a majestade de Deus, é que eles verão que só Ele é digno de todo louvor. O resultado é esse. Na medida que nós vamos conhecendo a Deus, pelo Espírito Santo, em Cristo, conforme as Escrituras, nós vamos vendo que só Deus é digno do nosso louvor. Só Deus é Deus. E o resto o que é? Ídolos, que nós não devemos adorar. A adoração vem de Deus, volta para Deus, pois a glória pertence somente a Deus. Vamos ler mais um versículo que está aqui, Mateus 16, 17. Vamos ver aí, Mateus 16, 17. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aliás, irmãos, eu li errado. Mateus 16, 17. Né? É isso, está certo. Mas vamos ler o 16 também, Mateus 16, 16. E isso é melhor para nós entender. E Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou para Pedro que Jesus é o Filho de Deus foi o próprio Pai, pelo Espírito Santo. Tudo isso que nós falamos aqui hoje. Então, a partir daí, Simão adora Jesus, adora a Deus. Então, irmãos, é isso que acontece
quando nós estamos conhecendo esse Deus por meio de Jesus nas Escrituras, por iluminação do Espírito, estamos sendo santificados e adorando a Ele apenas, né? Isso é o verdadeiro culto. Vamos concluir então o nosso estudo de hoje. Eu vou ler a conclusão do capítulo. Conseguimos concluir esse capítulo hoje, né? Que diz assim: em suma, Deus é o autor, capacitador e objeto do nosso culto. Nós não podemos adorar a Deus sem o poder de Deus. O Espírito de Deus deve iluminar a verdade do Filho de Deus para que nós possamos dar glória a Deus. Nós não podemos cultuar a Deus se não o fizermos em espírito e em verdade. Se essa é a teologia do culto, o modo como a adoração funciona, então é impossível cultuar a Deus a parte da palavra de Deus. Esse é o ponto, né? Então, Deus é que opera tudo isso pelo Espírito, autor, capacitador e objeto do culto, e Ele faz isso por meio da sua palavra, porque Ele se revela por meio da sua palavra, por obra do Espírito que nos ilumina, mostrando na palavra quem é Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração de que Deus nos capacite cada vez mais a conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo na nossa vida. Senhor amado, tenha misericórdia de nós e nos ensina, Senhor, cada vez mais quem é o Senhor. Nos faz te amar e deixar todos os ídolos cada vez com mais força e cultuar aqui na igreja, meu Deus, em toda a nossa vida, de forma verdadeira, um culto verdadeiro, em honra e glória ao Senhor nosso Deus. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus.